Olá, bom dia. Hoje a live do Bate-Papo Carnívoro vai ser com André Bise. André Bise é nutricionista, esportista, já praticou body fitness, que é um tipo de bodybuilder, até onde eu entendo. Ela faz crossfit, está há muitos anos e ela foi quem me inspirou para começar a estratégia carnívora. Foi no perfil dela que eu aprendi sobre a estratégia carnívora. E hoje, diferente, ao mesmo tempo da live, estamos tomando um café da manhã diferente aqui, ó. Um Prime Rib. Para mostrar que também dá para comer de café da manhã carne. Qual o problema? São 9h30 da manhã. Hoje é feriadinho. Vou aproveitar para fazer um churrasquinho. Então deixa eu convidar aqui a Alessandra. Sacane hoje, né, Cobra? Você tá deixando aí o povo com fome. Eu acho que ela não chegou ainda. Não tem como convidar. Acho que a Bizi não chegou ainda, dela deve estar chegando por aí. Eu tô com medo do aluno derrubar o meu telefone aqui. Você não Tá deixa doida. passar, não deixa passar essa carne aí, não, por favor, né? Vou cortar, tá? Pra não passar. Quer um Beleza. pedacinho? Ah, eu quero, pode mandar aí. Não, sacane hoje, né? Quem Eu tô sacaneou no foi a jejum. Letícia. Foi a Letícia. Hoje colocou aquela picanha de manhã. Falou, ó, não vai ter dificuldade para fazer carnívoro. Pois Colocou então, uma picanha né? lá de manhã. Ah, e essa sua grelha aí é especial, né? Vê se tá bom o ponto. Uh. E aí, pessoal? Hoje o Cobra tá nos tentando, né? Ai, que delícia. Mas de vez em quando dá vontade de fazer isso. Eu Ó, ainda não fiz isso. André entrou. Deixa eu Ah, chamar então ela. André entrou. Eu ainda não fiz isso no café da manhã, mas um dia eu vou fazer. Ah, não tem. Normalmente eu fico Eu não no tenho jejum preconceito, até não. meio-dia. Meio-dia, 1 hora. Hello! Olá! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tava lá no Daleco Bem-vinda! esperando, a Alessa. Tava lá. Ah, Ah, tava a na gente Esperando. abriu Alessandra? pelo. É, eu falei, gente, mandei um oi, tô aqui, hein, no direct. Porque Ai, eu nem você vi. tinha falado que ia começar no seu, não foi? Isso. Ou no do Cobra. A gente abre ou em Ah, um ou tá. em outro. Dependendo do dia. Mas você nos achou, que bom. André, tá servido, André? Obrigada, já almocei hoje, tem um tempinho já. Aqui já é final de tarde, quase. Não, Hum, aqui já é verdade. três e Ah, meia, três e meia já. Almocei mais cedo. Eu estou tentando fazer uma janela de alimentação mais cedo. Então, assim, tenho almoçado por volta de meio-dia. E aí, a segunda refeição, no máximo às 18, assim, 5h30, horário que eu fecho a última. Pra dormir melhor, né? É, porque eu durmo cedo também, né? Sou bem madrugadeira. Nó, adoro. ai, Acordo, tá coisa boa. escuro. Eu acordo, tá escuro Eu ainda. também. E aí eu espero o dia clarear e tal, eu faço minhas coisas, é hora de eu cozinhar, eu gosto de cozinhar enquanto tá todo mundo dormindo. Adoro. Olha. E aí, porque na hora de sair, marido vai para o trabalho e filho vai para a escola, os dois levam marmita. Então eu já faço a marmita de todo mundo e ele sai já com tudo pronto. Porque não leva lanche, leva marmita aqui em casa. Ótimo, né? Esse Melhor é um que exemplo, né? De alimentação. Pronto, aí eu perguntei até esses dias pro meu filho, falei assim, o pessoal come lá na sala, porque é escola nova. Ele, o pessoal come biscoito, fruta. Aí eu falei, deve estar todo mundo estranhando você comendo comida. Qual é o lanche dele? Conta aí pra gente. Ele leva, Pedro, ele é novo, né? Então eu boto arroz e alguma proteína. Normalmente ele usa mais a carne moída e o peito de frango, que é mais prático e mais barato aqui também. Porque tá caro carne em tudo que é lugar do planeta, né, Sim, gente? Não sim. sei pro lado da Europa, mas ainda é caro, né? Aqui, tava mais em conta antes da pandemia. Então, eu faço mais esses dois. De vez em quando eu dou, sabe, uma mudadinha.
E aí, dependendo da receita, fica proteína pura. Mas, de vez em quando, eu boto o arroz também para dar aquela A gurizada é difícil a gente levar para uma 100%. low. De vez em quando ele pede um macarrão, aí eu faço, mas assim, é muito raro. Eu sei que não é frequente, então não tem problema. Porque assim, o que a gente Isso sabe aí. em relação ao trigo, né? Que ele não é benéfico, lógico, mas não traz nada de saúde, mas é a frequência, né? Que as pessoas consomem isso. É muito Acho que grande. tá aí o pulo. E você tá do outro lado, né? Você tá no Bahrein, é isso? Fala aí um Eu tô. pouquinho pro pessoal. Ai, deixa eu me apresentar, gente. Isso! Vamos lá. Se apresente. Eu sou Andréa Bise, nutricionista. Trabalho com nutrição há muito tempo. Assim, antes de eu começar a trabalhar com nutrição, eu fazia dietas, eu praticava dietas porque eu era atleta. Eu fui atleta de culturismo, no caso, dentro do culturismo, na época, tinha o feminino, era o body fitness, tinha o fisiculturismo feminino, mas as mulheres eram muito grandes, muito fortes. E eu, para quem estava começando, sem nem pensar. Então, eu já tinha 6 anos, mais ou menos, de musculação. Para mim, para um fisiculturismo, eu estava começando. E aí eu fui para o body fitness. Competi durante 7 anos. Nessa época que eu estava em competição, eu tinha nutricionista e tudo, mas foi a época que eu me interessei em fazer nutrição. E eu comecei a estudar nutrição enquanto eu competia, nessa fase. Inclusive, eu fiz um semestre, eu entrei na faculdade de nutrição, fiz um semestre, e é a minha segunda faculdade, porque a primeira foi economia, nada a ver. Aí, quando eu estava fazendo, eu terminei o primeiro semestre, eu precisei viajar, eu fui para o Mundial, e aí eu não consegui passagem de ida e volta rápido. Eu ia ficar 15 dias fora, na Espanha. E aí eu falei assim, pera, eu não vou perder esse tanto de aula. Quando você está na segunda faculdade, é totalmente diferente. Você faz com vontade de aprender, sabe? Não é para cumprir tabela, igual a gente sai da escola. Tudo assim, a gente precisa mostrar nota para os nossos pais. A gente não está preocupado se a gente vai aprender ou não. A gente Bem quer assim, cumprir né? nosso papel de filho, de trazer nota boa. Pronto. E aí eu me dediquei muito na época da faculdade. Então eu tranquei um semestre, depois voltei, terminei a faculdade de nutrição, me especializei em nutrição esportiva, porque eu estava dentro da área já. Depois de 1 ano, 2, sei lá, 3 de formada, aí eu conheci a low carb, e aí que eu comecei a estudar sobre o assunto. Aí fui todos os tribos fortes que tiveram, fui em vários congressos, palestras internacionais que tiveram por aí também, um monte de coisa que teve, eu fui, um alimente. E aí fiz uns cursos também online, e fui só estudando cada vez mais, lendo sobre o assunto. E então eu atuo. Me especializei em low carb, né? Na primeira pós em low carb que teve no Brasil, que foi em Viçosa. Essa pós aí que a Bruna Rezende, lembra dela? Daqui de Sim, Cachoeiro? a gente fez Ela junto, fez junto com inclusive, você. a gente pegava ônibus junto e tudo, algumas vezes, porque às vezes ela ia a Vitória para pegar o ônibus comigo e a gente ia junto, porque era meio fora de mão o trajeto em Cachoeiro, onde que ela mora. E foi assim que eu te conheci. Ela era minha nutricionista. Aí Que legal. eu vi você, depois eu vi a carnívora e falei, opa, Pois é a é. minha E praia. aí, e aí a Deixa eu gente vai te interromper, só fazer uma aprendendo. pergunta. Claro. Só te interromper. Esse body fitness é aquele que é mais fininho, né? Ele é mais fininho do que as meninas do Women's Physique e do que as meninas fisiculturistas, que é o bodybuilder. Uhum. Depois tem mais fino abaixo, que é o Miss Bikini não. Miss Bikini é a garota popozuda de pernão. O mais fininho abaixo é a... não, é o Wellness, a do pernão. É a Miss Bikini mesmo. É a mais fininha. É a mais magrinha, magrelinha, assim. Você sabe que é uma menina que pratica atividade física, mas assim, ela tem pouco músculo, ela é toda alongadinha, fininha, igual uma barbizinha com os ombrinhos. É assim a menina do Miss Bikini.
E a wellness já é aquela menina de praia, aquela carioca, do bumbuzão, do pernão grosso e Aham. tal, né? Que as pernas musculosas, com tronco normal, assim, sem estar volumosa. E aí depois que vinha o body fitness, que era a menina do Y, que é tronco em Y, com as pernas não muito fortes. Mas na minha época ainda foi quando surgiu a categoria. Então não tinha um padrão definido ainda concreto. As meninas estavam ficando muito fortes. E aí eles começaram a dividir mais as categorias, etc. depois, mas aí eu já tinha parado de competir. Interessante. Ótima definição, porque a gente que não conhece nada, né, fica meio perdido nesse movimento todo. É porque tem várias categorias, várias, hoje, né? E aí, né, você tem, cada um tem seu padrão. Eles vão avaliar você conforme o padrão da categoria. Então, é totalmente... Aí você estava falando da pós-graduação quando eu te interrompi para fazer a pergunta. Aí eu fiz após, lá em Viçosa, tive como professor o doutor José Neto, José Neto, você organizou? foi nosso professor, a doutora Janaína Cohen, o doutor Souto, a galera. Legal. Foi um monte de gente deu aula pra gente lá, doutor Marcelo Denaro. E aí a gente... eu também dei aula. Tinha Olha que top. uma Nutri que ia dar a matéria da nutrição esportiva e ela cancelou a aula dela por motivos lá pessoais. E aí a coordenadora me chamou. E aí eu preparei a aula e dei aula para minha turma. Muito legal, gente. Muito legal. Que legal. Isso é o flow. Isso é o flow. Quando acontecem essas coisas, você já tá batalhada para aquilo, né? Todo mundo falou assim, não tem outra pessoa. É a Bise. Chama ela. Vai que vai dar certo. E o pessoal gostou. Foi ótimo. Foi muito legal. O que que mudou, assim, do que você tinha aprendido de nutrição para depois da low carb? Praticamente tudo. Assim, de vez em quando alguém me pergunta assim, André, quero fazer nutrição, mas vou ter que ter paciência de ouvir um monte de besteira. Gente, não fala só sobre prescrição de dieta na nutrição, você vai aprender um monte de coisa, e um monte de coisa legal, você vai aprender sobre o corpo humano, você vai aprender sobre fisiologia, bioquímica, você vai aprender sobre a composição dos alimentos, você vai aprender sobre a forma de crescimento, o que tem dentro, o que não tem, como é extraído, por que quando esquenta acontece tal reação. Você vai aprender um monte de coisa. Você vai aprender a parte de microbiologia, de patologia. Então, assim, é um universo que a gente tem ali de aprendizado. Agora, a parte de prescrição, né, que é a mais problemática hoje, mas isso não é só na faculdade de nutrição, né? A gente sabe disso. Na área de saúde em geral. E aí, isso precisava mudar lá em cima, né? Vim lá de quem vai ensinar para os profissionais que vão se formar. Mas é muito difícil mexer com isso, porque vai demorar. Tem muito interesse da indústria, tanto alimentícia quanto a farmacêutica, a indústria de suplementos, que também não é diferente, que também é uma indústria, está ganhando aí com isso. E não há correção de dieta ruim com suplemento, né? A pessoa precisa mudar a base. Não há correção de falta de exercícios. Ela tem que fazer o exercício para, né, ter os benefícios. Não existe remédio que eles vão inventar ou que já inventaram que vai substituir uma mudança de estilo de vida. Então, eu acho que a gente tem que entender que depende da gente ter saúde, depende só da gente, assim, né, decidir e botar para acontecer. E é lógico que tem gente que não faz a menor noção do que elas comem, tá influenciando nas doenças que elas têm ou nas dores, os sintomas que elas sentem. Mas muita gente já tem uma noção, né? É que as pessoas só despertam, né, Andréia, quando ficam doentes. E mesmo assim, porque, por exemplo, eu já conheço muitas pessoas que ficaram doentes, foram no médico e entenderam que
vai ter que ter essa doença para sempre e vai ter que tomar tal remédio que ajuda. É. É isso. Ela não entende que se ela tirar o pão do dia a dia dela, se ela não comer mais açúcar, se ela comer mais coisas que os avós, os bisavós dela consumiam, ela pode ter uma melhora em 70% dos sintomas, ou reverter praticamente uma patologia, dependendo da dieta que ela, né, escolher ou precisar fazer. Eu acho fantástico quando é relacionado com criança, uma patologia que tem melhoras, que delícia, que tem melhoras, né, em relação à saúde e, por exemplo, epilepsia, e a mãe resolve tomar as rédeas da situação, e aí você vê o negócio acontecer. É fantástico, sabe? Só que assim, a mudança, a dor é tão grande de uma mãe de ver o filho passando por situação difícil, que ela não muda só para a criança, ela muda a casa. Uhum. Então, assim, quando toca no coração de uma mãe, as coisas todas mudam. Agora, quando é a mãe que está doente, ela não consegue enxergar que se ela faltar, né, pode ter consequências para o restante. Mas ela vai deixando, ela vai empurrando aquela doença ali e vai tendo prioridade dos filhos, prioridade do marido, prioridade da família, e ela vai se deixando, não vai se cuidando. Mas eu acho Estou pedindo também... para o pessoal colocar, só vou fazer uma interrupçãozinha aqui. Pessoal, coloquem as perguntas na caixinha com relação ao tema de hoje, que a gente vai responder no final. Aqui na timeline a gente acaba perdendo, né, as perguntas, então, por favor, coloquem lá naquele interrogaçãozinho ali. Vamos. Mas eu acho também, André, que muita coisa ecoa também, né? Ecoa. Você vai no médico, você vai na TV, numa revista, é o tempo todo sendo bombardeado de que isso que você falou, a doença não tem cura, às ninguém vezes relaciona com a alimentação. Ela consegue acesso à informação, ela entende aquilo, ela bota em prática e ela começa a colher resultados. Mas o meio não facilita. Uhum. Aí ela volta a se deixar influenciar. Aí vamos pegar um gancho. Vamos pegar um gancho aí, que é o que está acontecendo com muita gente, né? Começa uma estratégia carnívora, aí cai num vídeo igual aquele que a gente viu, que eu vou te falar a verdade. Até eu, que estou já há 4 anos, senti vários e vários benefícios. Fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Pô, será? Será que não vai aumentar minha resistência à insulina? Será que não vai regular meus hormônios? Será que esses estudos que ele está mostrando aí são de verdade mesmo? Ou é isso mesmo? Até eu fiquei grilado. Imagina uma pessoa que está começando ali, que sente uma gripe low carb no início, fala, isso aqui não é para mim não. Ou então, que é o pior de todos, né? Aquela pessoa viciada em carboidrato, que qualquer lugar que ela conseguisse se apoiar para não ter que largar o carboidrato, ouviu lá, falou, não, carnívoro, fiz 30 dias e deu ruim. Mas como assim, 30 dias? Você vai... não era para mim. As pessoas esperam, as pessoas esperam um gancho para poder se agarrar, e é o que ele está fazendo, dando carboidrato como salvação, né? É igual aquela história do pessoal que passa um docinho de leite no pré-treino. Quem não queria comer doce de leite todo dia, gente? Quem não quer ouvir que carboidrato é bom? Prescrito por um profissional de saúde. Quer dizer, ele está garantindo que eu vou ter saúde. Ele está garantindo que eu vou ter saúde. Ele é um profissional de saúde, ele estudou para isso. Só que assim, gente, a conta chega. São pessoas jovens, são pessoas magras, estão começando a vida agora. É lógico, nem todo mundo vai ter a mesma sorte, porque por mais que a exposição começou recentemente, ou na fase da adolescência, ou né, no início da fase adulta, um adulto jovem, tem gente que já vem sofrendo isso desde a barriga da mãe, quando era feto ainda. Então, pode ser que isso já vai desencadear o pior logo. Mas para outras pessoas isso vai chegar lá na frente, 10, 20, 30 anos, demore.
sabe? E para outras, né, que tiveram mais sorte, pode ser que não aconteça nada. Que a conta não chegue, mas Mas é Mas, muito André, raro. É muito mas eu raro vejo, eu tenho filho adolescente e eu vejo que a conta tá chegando muito cedo. cedo. Por Com quê? 20 anos, as amigas, assim, várias com Dois problemas. motivos. Dois motivos. Por que está acontecendo mais cedo? Primeiro, que o que você faz influencia nas duas próximas gerações. Não só das suas filhas, como das suas netas ou netos, né? Então, o que nossos bisavós fizeram, nossos avós, ainda está refletindo em nós. Mas nos nossos filhos, foi o que nossa mãe e nós estamos fazendo. Desde criança. Então, a gente Sim. foi exposto muito cedo, nossa mãe, no final da vida adulta dela, e aí nossos filhos foram expostos a mais gerações atrás, desde a barriga, porque a gente já comeu errado. Quando estava grávida, continuou comendo errado. Mais que a gente tentasse enfiar vegetal na dieta para dizer que é mais saudável, que é o que a maioria faz, falou assim, não, você precisa comer mais saudável. O que a pessoa faz? Come mais salada e mais fruta, como se isso fosse salvar a pessoa. E ela continua com o final de semana no pé na jaca, com as comemorações, continua comendo as outras coisas. Por quê? Porque não tem gordura. Não tem gordura, tá bom. Então o açúcar não tem problema, não tem gordura ali. E se a gente for pensar, André, as nossas mães, elas foi o início da margarina, do óleo vegetal, do anticoncepcional, mas se toda naquela época, para elas, elas nem imaginavam, primeiro. Segundo, que elas... Olha isso, você nunca teve uma TV na tua vida e de repente tem uma televisão dentro da sua casa que passa imagens de pessoas que estão do outro lado do planeta, pessoas lindas, que você queria ter a vida delas, você queria estar usando aquela roupa delas, você queria ter aquele corpo, aquele cabelo, aquela voz, aquele jeito de falar, sabe? Aparecem aqueles vídeos de família feliz, um café da manhã alegre, e aí todo mundo comendo margarina, aí faz o lisa, frita no lisa porque não dá cheiro na casa. E a margarina do coração. Fica maravilhosa, sem cheiro ruim na casa, de banho de porco. E aí... a lavagem cerebral que elas sofreram, você imagina. E toda hora isso em revista, em jornal e na TV, que era uma coisa maravilhosa. Quem tinha televisão, meu Deus, assistia aquelas coisas, de repente colorido, que eu peguei ainda. Na época que eu era criança, tinha TV preto e branco. Eu também. Então, aquela telinha azul na frente, para deixar colorida. Aquele chapiscado com bombril na ponta. Lá. E aí, chabado. Aí... para elas foi uma lavagem cerebral muito grande. E, de repente, você chegar... Aí vai no médico, o médico fala a mesma coisa que está passando na televisão. Você chega no consultório médico, na sala de espera, tá lá aquele monte de revista, com aquelas mulheres lindas, maravilhosas, fazendo as mesmas coisas, usando aqueles mesmos produtos. Então, para você ter aquilo na tua casa, era um sinal de status. Você ter... coisas da Nestlé dentro da sua casa. Você ter né? Essas coisas assim. Então, todo mundo mudou e começou a fazer um monte de receitas diferentes. Então, a mulher que estava dentro de casa, ela começou donas. Que o Henrique está falando. Outra escreveu aqui que as donas de casa recebiam receitas gratuitas. Livros. Verdade. Livros, minha mãe, eu lembro de um livro da minha mãe que ela tinha. Tinha umas marcas que faziam várias receitas com os produtos, né? E aí, você imagina, eu fico pensando, naquela época, eu ia fazer tudo a mesma coisa, gente. Porque não tinha noção. Eu não culpo minha mãe por tudo que aconteceu comigo em relação ao que ela me expôs. Ela não sabia, sabe? Outro dia ela veio me pedir desculpa, eu falei, mãe, a senhora nem sabia, ninguém imaginava. Ninguém imaginava, porque, tirar o leite do bebê, sabe? Aí, aquela época, falando assim, não, que você ficar dando mamar, não sei o que, seu peito vai cair, e que criança, não sei o que, seu peito na chupeta, e que um monte de coisa, você fala na cabeça, e aí a mulher tá lá desesperada, com a criança, não sei o que, enfia uma chupeta na boca, enfia uma madeira, e aí pronto.
fica todo mundo em silêncio, Mamadeira. a casa fica quieta, aquilo E pesa. ainda colocava aquela farinha láctea dentro Os do leite. os engrossantes, O bota um Nescau. pouquinho de açúcar na chuquinha, e aí vai, e mete açúcar. E aí começa o nosso vício do docinho, lá da infância, Fomos né? expostos muito cedo, e ainda a influência dos nossos pais um pouco, porque eles também pegaram um pouco disso. Dali, nossos filhos, eles, se continuarem com o mesmo padrão alimentar, né, que normalmente não é a genética em si, tem a epigenética, mas tem muito a ver com os hábitos da família. Então, se eu fui muito exposta e continuei fazendo as mesmas coisas que minha mãe me ensinou, meu filho vai comer as mesmas coisas que eu comia. Sim. E com os mesmos apegos. Vê a mãe falando, nossa, adoro um brigadeiro. Vê a mãe falando, ai meu Deus, esse negócio é maravilhoso. Ó, isso na cabeça da criança, ele cresce Isso cria redes neurais que tu reforça no dia a dia e que se tornam muito difíceis de serem apagadas, desconstruídas e reescritas. Sim, ainda tem a parte do sentimento envolvido, da história. A memória afetiva. Lembra o biscoito da minha avó de polvilho que ela fazia frito. Mas na época que minha avó fazia biscoito de polvilho frito, era na banha de porco. Né? Não era esse no óleo liso que a mamãe fazia. Entende? E aí vai passando, as coisas vão só piorando. Hoje você compra um pacote da mistura e bota um pouco de sei lá o que e faz em casa no óleo. Nossa Senhora! E hoje tem isso ainda também. A indústria também evoluiu muito do nosso tempo para cá. Os processados são mais produtos, mais processados, mais viciantes. Mais viciantes. Você só comia se você fosse na casa de alguém e esse alguém fizesse para você uma coisa assim mais elaborada, ou você fosse em algum lugar para comprar aquilo para você pronto, numa padaria ou uma casa especializada. Hoje você tem a facilidade de comprar uma mistura. Aí você taca lá um pouco de água, 2 ovos e bota para fazer, tá dentro de Você não sabe nem o que tem ali, né? Naquela mistura, porque você nem lê. Nem sabem cozinhar, têm acesso. Então, o que dificultava, às vezes, um pouco a pessoa ter, né, consumir. Mas, enfim, assim, é difícil, porque é muita história dentro desse pouco tempo do que mudou em relação à alimentação e o que favoreceu a comida rápida, a praticidade da mulher ir trabalhar também, né, não ter aquele tempo que era a mulher cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazia a própria comida, todo mundo comia em casa. Não, hoje a criança acorda rápido para ir para a escola, enfia um pacote de qualquer coisa, ele vai comendo no carro, e aí na escola já vai mais outros pacotes de outras coisas. Uma caixinha de suco. Caixa de suco, e aí volta, tá sem fome, a criança não quer comer, porque, né? Chupou bala, comeu pirulito, enfiou bombom na criança e tomou suco de caixinha. Chega em casa não tem fome. Aí vai comer, a criança não quer comer carne porque, não tô com fome, não quero isso. Aí você bota batatinha e nuggets. Aí a criança come. Cheio de ketchup, cheio de maionese. Isso. Tá vendo o que é? E às 3 da tarde tá comendo doce. Brigadeiro de panela. Mãe faz pipoca. Aí faz pipoca, taca açúcar, taca não sei o que lá. E suco de caixinha cheio de frutose. iFood aqui, minha filha, não é o nome iFood, é Talabá. Mas assim, é a mesma coisa e o pessoal consome isso demais. E o que tem de food truck espalhado pelo país aqui afora é muito, muito. E tudo assim, coisas bem industrializadas, sabe? Bem pesadas. Um sanduíche, sei lá o que é aquilo, cheio de... parece aquele... Doritos enfiado com um monte de creme que eles jogam por cima. É um negócio. É para encontrar aquele bliss point, né? Aquele bliss point da gordura com o açúcar que te vicia, né? E que te faz consumir. Maravilhoso. Então, menina, não é fácil. André, tem mais uma coisa. Além de terem evoluído pelo lado de lá desses alimentos, né, processados, também a guerra e o combate contra a carne e a gordura aumentou. Então a pessoa, além de comer porcaria, não come a comida boa, né?
Isso dos anos para cá. Tipo, antes eles Foi foi um exemplo minha mãe. Minha mãe comia churrasco, comia carne crua quando eu era pequeno. Hoje Então, ela é vegetariana. Da onde que essa veio isso? tendência piorou agora, mas assim, em relação a realmente tirar de vez. Porque Sim. antes era só assim, cuidado com a carne, ela tem colesterol. Colesterol entope sua artéria e você vai morrer do coração. Era essa a história. Só que ainda tem um monte de médico, um monte de nutricionista, um monte de profissional de saúde, médico, enfermeira, todo Até esse hoje. pessoal todo, que acredita Muito. piamente que seja isso. A maioria. A maioria. Mas a gente já tem estudos comprovando que nada disso é real, né? Não temos evidências de que comer mais carne vermelha, né, de forma natural, ou tem alguma relação com doenças cardiovasculares, né, ou com o colesterol. No caso, a maior raiz de tudo isso seria o processo inflamatório, que é causado, a gente sabe hoje, por vários fatores, mas Açúcar e carboidrato. a resistência insulínica, que vem do consumo exacerbado aí de carboidratos, principalmente refinados, o estresse, né, que todo mundo vive estressado hoje, e a alimentação tem um fundo, uma raiz aí também influenciando, potencializando, a qualidade do sono está influenciando também, mas óleos, né, os óleos que também são inflamatórios e que são baratos. A comida processada é muito barata. Né? Hoje a gente sabe que as coisas que mais são utilizadas no dia a dia mesmo, no batente ali da maioria da população, é o que é muito, muito pobre em nutriente. E é agressivo para o nosso organismo. Então, assim, as pessoas não estão ingerindo mais nutrientes. Elas estão preocupadas em comer o tempo inteiro, porque tem que comer, porque se não comer passa mal, porque precisa comer, porque o ser humano precisa se alimentar. Mas não é se alimentar, gente. Só estão ingerindo caloria vazia, praticamente. E Não uma estão se caloria, nutrindo. E pior, eu nem chamo isso de caloria vazia, porque tem um custo. Ela não é zero, aí tá tudo bem, neutra, né? Ela tem um custo nisso. Então, há uma agressão. Desnutrindo, na verdade. Você Está come uma comida processada, desnutrindo. você se desnutre. O pouco de alguma coisa que você ingere junto, por exemplo, um pedacinho de carne que a pessoa colocou ali para enfeitar aquele prato, para dizer que é uma proteína, você vai piorar tudo aquilo ali do que você poderia absorver ou aproveitar daquilo ali, porque o resto está cagando tudo, porque está depletando vários minerais no seu organismo, vitaminas, piorando a parte de ativação dessas vitaminas, de absorção, piorando todo um sistema, a parte absortiva do o nosso intestino maravilhoso, gente. Ai, e é agredido o tempo todo com esse tipo de alimento. Deixa eu pegar um gancho do que você falou, que uma das coisas que olha quem entrou aí, Luciano. Hello, Peter. Uma das coisas que acontece muito é que a carne acaba levando a culpa de uma outra coisa que você comeu junto com a carne. E a gente tem muito pouca evidência assim, de estudo de pessoas estritamente carnívoras, que comem só carne, para poder exatamente isolar esses fatores. Normalmente. Como é que você vê isso da estratégia carnívora em relação a uma carnívora pura, assim, sem nada, sem nenhuma outra influência? Qual é a vantagem, a desvantagem? Então, normalmente a carnívora estrita, ela sem nada de vegetais, só mundo animal, ela é muito utilizada num processo, assim, em consultório, sendo prescrito por médicos e nutricionistas entendedores do assunto, para pessoas que estão com um trato gastrointestinal muito inflamado, um processo altamente inflamatório ali acontecendo, ou seja, você precisa apagar aquele incêndio. Aí você faz uma dieta que não tem nenhum tipo de agressão, que seria uma dieta de autoaceitação pelos seres humanos, que são os produtos de origem animal, no caso, né, de forma natural, sem ser processados, etc. Então, é muito utilizada
a carnívora nessas situações para apagar o incêndio. Quando as coisas estão muito exacerbadas, sistema imune muito ativado, é mais fácil você reduzir esse processo. E aí, depois que você amenizar toda essa situação, aí você vai reintroduzindo devagar algumas coisas do mundo vegetal nessa pessoa novamente. Mas, num primeiro momento, ela é super indicada. É o que eu faço, Andréia. Principalmente, sabe por quê? Por mais que essa pessoa esteja com trato gastrointestinal não muito bom, não está digerindo direito, não está absorvendo direito, ainda é melhor do que ela colocar alguma coisa que também não vai ser digerida e nem absorvida direito, mas que, por si só, já tem uma redução na própria absorção e ainda tem toxinas e antinutrientes presentes. Então, assim, porque assim, todos os vegetais, eles não gostariam de ser consumidos por nós. Tem, lógico, as frutas que sim, tem lá as sementinhas, que era pra gente comer a frutinha com a sementinha, e aí, como a sementinha a gente não consegue digerir, né? Em algum lugar a gente ia cagar essa sementinha e ia nascer uma nova plantinha e ia dar frutos de novo em outro lugar. Não é isso? Então, as frutas deveriam... por isso que elas são suculentas, coloridas e tal, para que tem cheiro bom, para atrair. Se quisesse consumir aquilo, e aí a gente conseguir manter a espécie dessa plantinha. Agora, já os outros vegetais, não. Eles não têm defesas igual nós para defender nossos filhotes e continuar com a espécie. Né? A gente tem garras, a gente tem dentes, a gente corre, a gente asa, a gente leva embora, essas coisas assim. Já as plantinhas que estão ali, né, não tem, então elas têm defesas químicas. Então, essas toxinas presentes, para uma pessoa que é saudável, metabolicamente saudável, que está com o intestino tranquilo e tal, é uma certa agressão, mas pequenininha, que tem a ver com a parte antioxidante do nosso organismo. Ela estimula essa parte antioxidante. Para uma pessoa que está com ali tudo inflamado, esse pequeno processo inflamatório ou pequena agressão que ocorreria ali, que é natural, fica exacerbado. Então, para essa pessoa é demais. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa com doença de Crohn, a primeira coisa que você tem que tirar dela é tudo que é cru dos vegetais. Porque para essa pessoa o circo está pegando fogo. Então você tem que vir com abafando isso aí. E aí, se você coloca uma coisa que tem uma certa toxina presente, para essa pessoa é demais. Entende? Então, é uma dieta seletiva, bem seletiva, principalmente para esses casos que pessoas estejam, né, incendiadas. Vamos botar assim. Diferente do que o mainstream, a maioria das pessoas acha que carne tem uma digestão lenta, apodrece no estômago, no intestino. Nada disso, a gente absorve super bem, é um dos alimentos que a gente tem menos resíduos para jogar fora, por isso que a gente tem menos cocô, né, para fazer quando a gente está consumindo alimentos de origem animal, porque basicamente não tem muito resíduo. Então, o que a gente joga fora quando está consumindo as verduras? Porque a gente não tem enzima que digere as fibras, né, essas fibras celulares. E aí, como a gente não consegue digerir, a gente não aproveita, isso vai embora no cocô. Vai só fazer volume. E aí tem gente que acha que não vai cagar porque não come verdura. Não é isso, gente. Você vai produzir, quanto mais verdura você comer, mais você vai precisar eliminar. Mais volume. Você está produzindo mais lixo. É igual a pessoa que compra muita coisa empacotada, e a pessoa que compra mais carne, que é só numa embalagem num plásticozinho, sabe? A que está comprando McDonald's, por exemplo, vem uma caixinha, que vem dentro de outra caixinha, que vem dentro de uma embalagem, sabe? E aí, olha quanto lixo que você produz quando você está comendo, né, um negócio que tem muito resíduo. Tem resíduo, vai ter que jogar fora, aquilo ali vai parar no lixo. Vai formar um volume de lixo para jogar fora. Entende? Então, para algumas pessoas com problemas de constipação, às vezes é pior aumentar a quantidade de fibras do que reduzir. E aí eu te pergunto, fibra é necessário? Não, né, já está respondida. Mas assim, porque que tem que... na hora que a gente está... nosso intestino, né, nosso processo digestivo não consegue fazer, né, das fibras. Então eles vão para a parte final, no cólon ali, para fazer a fermentação. As bactérias consomem parte dessas fibras. E quando elas estão fazendo a digestão delas, elas produzem como produto
um metabólito dessa digestão, gases. Então, eles produzem gases. Pessoas que comem muitas fibras estão sempre, né, com Aquela barriga barriguinha. distendida. Aquela barriga do gorila. Quantas pessoas você vê reclamando que acorda chapadinha a barriga, vai dormir, parece que está grávida de 3 meses. Um monte de gente reclama disso. Eu vejo vídeos direto do pessoal brincando sobre esse assunto. Mas é uma coisa que vira comum, mas não é normal. É comum porque todo mundo faz a mesma coisa, mas não é normal. Então, aí nessa produção, nessa digestão dessas bactérias, dessas fibras, ela produz o ácido butírico, né, butirato, e ali a gente consegue fazer isso também, a gente consegue consumir isso através da nossa dieta com gordura animal, né? A gordura animal. Não precisa. Que é muito melhor, né? Vamos pensar assim, porque ela vai ali e lubrifica, né? Exatamente. O teu intestino. Aí muita gente, a gente está falando aqui já da parte de saúde, muita gente acha que carnívora é uma dieta de emagrecimento. Aí fala assim, mas eu já sou muito magra, eu faço muito exercício. Então, se eu fizer uma carnívora, eu vou sumir. Então, aí tem gente que é magro, mas tem gordura. Aí ela não quer mais emagrecer, mas ela tem gordura. Ela fala assim, mas eu estou fazendo essa dieta, eu não paro de emagrecer. Mas você não para de emagrecer porque você ainda tem gordura. Se você tivesse eliminado toda a sua gordura, você não ia parar de emagrecer. Não tem assim, até eu sumir. Eu não vou sumir porque eu continuo fazendo a dieta. Uma hora vai parar. Por quê? Porque não tem mais gordura para perder. Sim. Eu estacionei. E pronto, que é dela, né? É uma característica dela. Se ela quiser ir além daquilo ali, por exemplo, eu quero ser atleta, quero ficar muito trincado. Aí você vai ter que fazer uma coisa que teu corpo não está muito querendo, né? Que além disso, aumentar jejum, restringir mais a parte de gordura da dieta, diminuir, sei lá, a frequência, diminuir uma refeição. Essas coisas que a gente já sabe fazer, né? Para quem já um cutting, né? emagrecer. Mas assim, uma pessoa que já é magra e quer continuar na carnívora, porque ela começou a carnívora, emagreceu, mas ela não quer mais emagrecer. Ela pode comer mais livremente, ela pode, não precisa ficar tão preocupada em jejuar, ela pode ter a liberdade de fazer uns beliscos, né? Porque é melhor você fazer só refeição. Ok, mas eu tô magra, eu posso. Eu quero, eu tô com vontade, então come. Sabe, ela tem essa liberdade que uma pessoa que está com sobrepeso não tem. Para ela, se ela quiser continuar emagrecendo, ela precisa parar de beliscar, a primeira coisa. Mesmo que seja dentro da carnívora. Por isso que tem gente na carnívora que... eu comecei carnívora, eu engordei. Não tem como. Tem gente que fala isso porque... Até tem, sim, mas a pessoa, ela quer continuar fazendo 6 refeições no dia, só que carnívora. Queijo. Ou então nadando na banha de porco, comendo torresmo e linguiça toda hora. Não dá, e aí fica muito mesmo. E tem gente que abusa, assim, taca manteiga em tudo, bota, sabe, gordura nas coisas, e aí ela acaba exagerando. Eu ia falar do óleo de coco, mas óleo de coco não é carnívoro. Mas bota manteiga no café, entende? E só carne gorda. E ganho de músculo em carnívoro, ganho de músculo em carnívoro. Então, aí já é o outro lado. É tipo a pessoa magra. É tipo a pessoa magra. Eu quero ganhar massa muscular, mas eu quero ficar na carnívora. Ótimo. Porque o principal você tem. Quer dizer, você tem tudo. Você tem tudo para qualquer coisa, gente. Vocês têm tudo. A carnívora é uma dieta que você escolhe de todos os alimentos naturais, comida de verdade que existem no planeta, vocês escolhem os que são mais densos em nutrientes. Os que têm maior quantidade de nutrientes numa porção. E maior biodisponibilidade, ou seja, o corpo humano é capaz de absorver melhor as vitaminas, minerais, né, que estão presentes, aminoácidos, proteínas e a gordura que está presente na carne, nos animais. Inclusive, gente, presta atenção. O nosso corpo ele é constituído de células. Essas células são compostas por nutrientes. Os macronutrientes formam as nossas células. O que a gente está ingerindo é o que a gente não produz para complementar e manter nosso corpo funcionando e renovando. Tudo nosso renova. Você não é o mesmo de quando você nasceu. São células novas, tudo é diferente.
E aí, todos esses que a gente precisa ingerir, que são os essenciais que não produzimos, estão presentes nos animais, porque é semelhante ao nosso. A nossa carninha, os nossos tecidos são semelhantes aos tecidos deles. Então, o perfil de aminoácidos é semelhante. Toda a composição é semelhante. Então, lá nessa composição tem tudo o que a gente precisa. Tudo. Então, o resto é enfeite, o resto é para deixar variado, o resto é para dar um paladar diferente, é para mudar as receitas, se a pessoa acha que está monótono, essas coisas assim. É enfeite, o resto é complemento. O principal está ali. Entende? Então, assim, tem saciedade. Agora, a pessoa, quando ela quer ganhar massa magra, qual que é a barreira dela nessa situação? É que sacia muito. E às vezes ela não consegue alcançar a quantidade ideal de proteína para um processo de hipertrofia, que é numa faixa de mais ou menos 2 gramas por quilo de peso corporal de proteína. Ou mais, né? Eu boto nessa faixa, porque dependendo da pessoa, ela não consegue chegar nem 1,5. O fato dela sair de 1 para 1,5, ela já vai ter uma melhora. Já vai ter um ganho, né? Que não é muito, né? Eu nem coloco isso como uma exigência. Então, depende de cada pessoa. É próximo de 2, tá? Pode ser 2,5 até 3, às vezes 1,5. E aí, a pessoa quer alcançar uma meta proteica ali. E aí, ela tenta, mas ela não consegue. Ela aumenta o número de refeições, ela para de jejuar tanto, ela espaça entre uma refeição e outra, mas assim, você não precisa comer mais do que 4 vezes no dia. Isso é desumano. Acho que 3 já é suficiente, na verdade. 3 refeições. Eu vivo em 2. Assim, a minha vida... Nossa, há anos eu faço só 2. Às vezes como uma só, tem dia que eu não como nada. Mas assim, o básico meu são 2 refeições. E eu consigo treinar forte, manter massa magra, tudo isso. Por quê? Porque toda vez que eu como, eu tô sempre preocupada em... Tem proteína na refeição? Sabe? É o básico, é a base da minha refeição. Qual é o seu percentual de proteína hoje, André? Ele flutua um pouco, mas assim, uma média de uns 80%. Tem vez que fica 90%. Porque assim, às vezes quando eu como banana, por exemplo, eu faço ovo, eu boto banana junto. Às vezes eu fico só no ovo, aí boto queijo no lugar do ovo, no lugar da banana. Mas eu gosto de uma banana e raramente como uma batata. Quando eu faço, assim, uma vez no mês, e olhe lá, mas assim, às vezes uma batata rústica, às vezes um purê que eu coloco manteiga, só ingredientes naturais, né? Assim, manteiga, um labne, que é um queijo deles aqui, que é tipo um cream cheese, só que é só feito de leite. É tipo um leite dessorado, um iogurte grego dessorado, sabe? É tipo esse. Não tem nada adicionado, só ingrediente leite e os lactobacilos lá. Aí faço uma mistura, boto um grana padano, que é difícil achar parmesão, e aí faço um purê assim para meu filho, para botar com a proteína dele. E aí às vezes eu como. Tem vezes que eu já, assim, se eu fizer dentro de 3 meses, se eu fizer 3 vezes esse purê, já tem uns 3 meses que eu não faço. Mas se eu fizer, eu posso passar as 3 vezes sem comer nada, sem nem ter provado. E às vezes eu posso comer nas 3 vezes. Então, assim, eu não tenho uma coisa padrão, sempre a mesma coisa, ou uma rotina, assim, exata. Eu sei que eu não como de manhã, porque eu me sinto bem assim. Eu gosto de treinar em jejum, e depois que eu treino eu não tenho fome. Então eu espero até a fome chegar. E eu não gosto de comer muito perto da hora de dormir, porque me faz mal. Eu não gosto de processo digestivo. Minha qualidade de sono é, assim, algo que eu dou muito valor, muito. Então eu estou sempre olhando o sol se pôr aqui, é bem exatamente aqui na minha direção. Aqui é a luz natural que eu estou, não tem nenhuma luz ligada aqui dentro de casa nesse momento. Mas eu sempre vejo o sol se pôr, eu gosto de ver o sol nascer. Eu estou sempre preocupado em tomar sol durante o dia e dormir cedo e acordar cedo. Eu prezo muito por isso. Então, durante a noite, quarto gelado, tudo muito escuro, nem uma luzinha ligada. Tem um dispositivo do ar-condicionado que fica na parede, eu fiz uma capinha
e coloquei nele para não ter nem os nem o números, LEDzinho. nada, porque Sensacional. Não, isso brilho regula o total. ciclo circadiano total, é Total, e aí fantástico. a parte hormonal, tudo isso, né, acaba entrando em equilíbrio no eixo aí. Então, tem Uma, várias uma, coisas. uma experiência minha, André, assim, eu já faço exercício há muitos anos, já malho há muitos anos, e quando eu fiz na carnívora, que eu comecei a comer muito pra caralho a beça mesmo, eu comia Uhum. muito mesmo, era 2 quilos, 2,5 kg, eu chegava a 3, 4 gramas de proteína por quilo corporal num dia, porque eu sinto que a gente consegue ampliar essa capacidade de comer mais. A gente consegue comer Também. além da saciedade depois que você treina. E aí eu Treina. tava malhando, e assim, eu ganhei muita massa muscular, muito fácil, muito Uhum. mais do que das outras vezes, que eu tomava um monte de coisa, um monte de suplemento. E às vezes eu vejo que as pessoas têm essa dúvida, mas dá para ganhar massa muscular só comendo só carne, Tá. sem carboidrato? Então, bora lá. Boa. Vamos falar sobre o que a gente precisa para ganhar massa muscular. Primeira coisa e a mais importante de todas é o treino. Primeira, porque muita gente acha que treina, né? Primeira coisa. Então, assim, um treino bem conduzido, bem feito, intenso, até a próxima fadiga ou até a fadiga, num Esse volume é o de segredo. treinamento bom para cada grupo muscular, por semana, e tudo isso tem evidência, né? É mais importante o volume semanal para aquele grupo do que qual a frequência que você está fazendo. Então, um treino bem conduzido, até fadiga, você se doar, ali você tem que dar tudo de si. Gente, no máximo 1 hora por dia, no máximo. 40 minutos de um bom treino já é suficiente, às vezes 30 minutos. Às vezes, nas últimas vezes assim, que eu estava mais na musculação, porque agora eu estou no CrossFit, eram 30 minutos de treino e deu, sabe? Bem ali, direcionado. Você não vai para academia para ficar passeando, mostrando roupa nova, tênis novo. Você vai para cumprir sua tabela ali, fazer o que você tem que fazer. Então vai e faz E a, direito, e a falha, né? sabe? E a falha, né, Bis? É importante as pessoas entenderem o que é a falha. Você não conseguir É repetir, até se não aguentar mais mesmo, né? mas porque assim, se o professor passou para você uma ficha que tem lá 3 séries de 12, no máximo 12. É 12 repetições máximas. Então você tem que tentar fazer 10, 11 com dificuldade. Se você conseguir fazer 12 e insistir e conseguir fazer 13, já vai começar a pensar em mexer naquela carga. Que aquela carga já não é para 12, no máximo 12. Você já está conseguindo fazer 13, às vezes até 14. Então, dependendo, é lógico, nem Então, sempre a gente consegue fica, treinar até a falha, porque dependendo do exercício é perigoso, tem que ter alguém para assessorar, né? Dependendo do movimento. não adianta ir na Fala. academia e ficar ali assim, né? Isso aqui, Não. você tem que, 1, 2, 3, 4, 12. tem que não aguentar Tem mais. mais mesmo. Não consigo É, mais. Aí você tem que ser trabalhou algo muito. bem difícil realmente. E aí, pronto. Acabei de treinar. A partir de agora, eu gerei uma demanda. Então, eu posso ir treinar em jejum, eu posso ter comido muitas horas antes. O que eu não preciso é comer antes de ir. Primeiro, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você digerir aquilo, absorver, distribuir para os seus tecidos, entrar no músculo e lá que ele vai, né, o papel dele. Então, o que você está preocupado com render ou não nesse treinamento, você tem que se preocupar que você comeu muitas horas antes. Se você treina à noite, preocupe-se com o seu almoço. Se você treina de manhã, preocupe-se com sua janta. Porque são essas refeições que vão estar lá, né, já auxiliando dentro da sua musculatura para essa execução desses movimentos. Então, assim, eu preciso o que para treinar? Vontade de treinar, né? Às vezes não tem muita, mas vai assim mesmo. E ter energia. Energia nosso corpo tem. Se você tem pelo menos 1 quilo de gordura, que eu acho que todo mundo tem, né? Pelo menos você tem mais de 7.000 calorias. Então, a energia não vai faltar, ainda mais um treino de musculação, que você não gasta tanta energia. Por mais intenso que você treine, não é isso tudo, tá? Tem evidência científica, até falei na Rebelião Saudável, a gente fez uma jornada, né? Teve um artigo que eu mostrei que um volume de treino bom, você não chega a gastar nem 1/3 mais ou menos do glicogênio muscular.
Então você não tem que ficar repondo o tempo inteiro. E depois de um treino sair comendo um monte de carboidrato para repor o glicogênio. Vai fazer maratona logo em seguida, né? Eu já fiz muito isso. E aí... Eu ia treinar para poder comer o carboidrato do pós-treino. A recompensa. Você treinou, gerou uma demanda. Demanda pelo quê? Eu preciso de proteína, eu preciso reconstruir esse tecido. Então, eu preciso fazer estímulo de anabolismo. O que eu preciso para anabolismo? Eu preciso ter um estímulozinho de insulina, que os aminoácidos fazem. Então, a proteína animal tem aminoácidos, principalmente a leucina, que está presente em toda a proteína animal. E a leucina é um dos maiores ativadores da via mTOR, que é a via de sinalização de síntese proteica, que é fantástico. Então, come sua proteína, que nela vem tudo. Quando a gente fala proteína, gente, a gente não está falando que está tomando um whey isolado. Você está comendo um negócio que tem tudo. Tem energia, tem aminoácidos essenciais, tem vitaminas, tem minerais, tem tudo. Tem carnitina, tem um monte de coisa ali, tem creatina, tudo que você precisa. Tem todos aqueles potinhos que tem na loja de suplemento, tem na carne. Não, e aí creatina, você come aquilo, está completo. E é lógico, eu sou uma pessoa muito magra. Come com um pouco mais de gordura, você vai ter mais energia sendo ingerida. Mas lembra que o principal é a proteína. Então, comer sua proteína não tem que ser logo depois do treino também, porque essa janela de alimentação que a gente achava que era meia hora depois, 2 horas depois, não é assim. Na verdade, a gente chega a ter um aumento de uns 30 e poucos % nessa janela, 3 horas depois do treino, mas 109%, quase 24 horas depois. E se você treina todo dia, você pode comer qualquer hora, a hora que te der fome, porque quando você está com fome, você come melhor. Então, é mais fácil você atingir a sua cota de proteína. Então, faça uma boa refeição, rica em proteína, né? Proteína rica em carne, ovo, né? Falar assim, porque tem tudo. Quando eu falo proteína, parece que eu estou isolando o macronutriente e, na verdade, não é. Ele não está sozinho. Na natureza, a proteína não é isolada. E aí, pronto. Agora, se eu sou magro, se eu posso ou não carboidrato, não estou falando que existe só essa estratégia. Você pode estar comendo carboidrato se você é metabolicamente saudável, se você é uma pessoa que não tem compulsão, se você está comendo um carbo bom, pode estar adicionando carboidrato nisso e está tudo bem. Come aí uma batata junto, uma batata doce, ou bota alguma fruta junto, né? Come o carboidrato que você gostar, mel, igual pão saladino. Faz o que você achar mais interessante. Mas é possível ser só carne né? E ovos. E daí, se quiser colocar um baixo carbo, usa outras verduras, qualquer verdura que você gostar, que o seu corpo está aceitando bem, né? E aí depois você vai comer quando a fome voltar de novo. Ou se você já determinou que vai fazer 3 ou X refeições no dia, você já sabe mais ou menos que hora que você pode comer, mais ou menos a quantidade que você consegue ingerir. Se você não estiver alcançando, usa uma suplementação de whey protein. Pronto, que é o soro do leite. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fizeram uma pergunta aí, cobra na DM, justamente uma pessoa que queria entrar na carnívora e que ela pratica esportes assim, de alta performance, e ela estava com medo do processo de mudança de combustível, né? Aquela questão da flexibilidade metabólica, e ela estava com medo de perder massa nessa mudança para carnívora. O que você tem a dizer a respeito disso? O que acontece é um erro em processo de avaliação física em pessoas que vão fazer uma estratégia que vai reduzir a insulina. Porque a gente sabe que quando você faz qualquer estratégia que você vai reduzir a quantidade de carboidratos que você está ingerindo, automaticamente você está diminuindo a insulina que está sendo estimulada. Porque chegou carboidrato na corrente sanguínea, vai ter que ter insulina presente para colocar esse carboidrato para dentro das células. E não pode ficar ali no sangue, porque muita glicose no sangue é tóxico. Então o corpo tem que dar um jeito de levar aquilo para dentro dos tecidos. Não tem como eliminar. Vai jogar fora no xixi. Só quando está em excesso, muito mesmo, a pessoa já está diabética, ela começa a eliminar um pouco de glicose na urina. Aí que às vezes a pessoa descobre que está diabética. Mas enfim. Então tem muita insulina sendo produzida. A pessoa que está comendo muito carboidrato e várias vezes ao dia. Quando ela faz qualquer estratégia que vai baixar isso, seja uma paleolítica, uma cetogênica, uma low carb, ou uma carnívora, ou mesmo jejum,
ela vai ter uma queda dessa insulina. Uma das funções da insulina, além de produzir triglicerídeo, além de colocar glicose para dentro das células e outras funções, ela tem uma ação via renal de retenção de água e sódio. Então, quando a insulina está alta, eu estou retendo mais líquido e retendo mais sódio. Então, quando a insulina cai, eu paro de ter essa retenção, que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico. Hidro de água e eletrolítico de eletrólitos, minerais. Então, tem uma perda de minerais na urina e água. Alguns minerais são atraídos juntos ao sódio para tentar poupar esse sódio, etc. Mas, assim, há um desequilíbrio que não é indo para o negativo. É você voltando ao equilíbrio. Acho que estava errado esse nome. Você está equilibrando o teu organismo para o natural dele, porque não é natural estar retido. Então, por isso que a maioria das pessoas hoje tem hipertensão, causadas por excesso de carboidratos que elas estão consumindo. Ponto. Tirou, bota elas numa dieta baixa de carboidratos, elas deixam no medicamento de hipertensão. Elas deixam de ser hipertensas. A maioria. Então, o que acontece? Nessa perda de líquido, a pessoa ela tem... Quando a gente faz uma avaliação física, a gente mede a pessoa o seguinte, a gente estima a quantidade de gordura corporal que ela tem. A pessoa lá de 100 quilos, eu medi umas dobras nela, quando a gente belisca uma pessoa, que a gente consegue beliscar ali, embaixo, junto com aquela pele ali, é gordura. Então, se você belisca aqui e está muito grosso, é porque tem bastante gordura ali. Se beliscou aqui, está muito grosso, tem bastante gordura ali. Então, tem uns pontos de protocolos de pesquisadores diferentes, mas existem protocolos que você pega, faz os beliscos, mede a espessura dessas dobras e estima quanto de gordura a pessoa tem corporal. Dali, o resto do corpo é massa magra. O que quer dizer? Massa livre de gordura. Porque você tirou a gordura, que a gente estima que a maior parte da gordura corporal da pessoa seja subcutânea. Né? Então, a gente mais ou menos estima, deu 20% de gordura, a pessoa de 100 quilos. 20%, em 100 seria 20 quilos. Então, tirando 20 quilos, 80 é massa magra. Só que massa magra não é massa muscular. Massa magra é o quê? É líquido, osso, órgãos, tecido muscular, né? Tem tudo isso ali, né? Só tirando a gordura. O resto do corpo todo é massa magra, é tratado como massa magra, massa livre de gordura. A massa muscular, ela está dentro disso. Então, quando variava, porque até então ninguém fazia low carb. A gente, quando aprendeu esses protocolos, aprendeu a avaliar as pessoas, todo mundo comia carboidrato, só que menos caloria, mais caloria, menos caloria, menos caloria. Era isso só. Então, quando o paciente voltava, você fazia uma avaliação nele, ele voltava. Se essa massa magra variasse alguma coisa, ela não perdeu osso, ela não perdeu órgão, ela não perdeu líquido, ela perdeu o quê? Massa muscular. Era a única coisa que podia variar ali daquela massa magra, era a massa muscular. Então, a gente via o quanto variou, se baixou ou se subiu, a gente falava que a pessoa perdeu ou ganhou massa muscular. Entendeu? Que isso é um erro hoje, porque se você pega uma pessoa retida, bota numa dieta baixa de carboidrato e avalia ela de novo, ela vai ter uma perda de massa magra. Mas ela está perdendo líquido. E a gente sabe que todo mundo perde, principalmente na primeira semana. O que a gente faz, então, para ter certeza do quanto está perdendo ou não, ou se está perdendo de massa muscular? Você precisa avaliar essa pessoa depois que ela passou pela primeira semana, pelo menos. Que a insulina dela já deu uma acalmada e ela perdeu aquela retenção toda do início. Aí você faz a primeira avaliação, que vai ser o parâmetro, vai ser o comparativo. Dali em diante, o que vai acontecer com essa massa magra dessa pessoa. Aí você vai ter uma noção melhor. Mesmo em outros protocolos, bioimpedância, às vezes você vai fazer até na densitometria, o DEXA, tem erro. Então, tem que ter cuidado com isso aí por conta dessa retenção de líquido. Tá bom? Agora isso é uma maravilha, né? Porque você pega aí, sei lá, isso aí dá em média 3, 5 quilos mais ou menos que a pessoa perde. Depende da pessoa. Mas mais ou menos. Ou seja, seriam ali 2, 3, às vezes 4 garrafas de PET, de Coca-Cola, de água, que você estava carregando na mochila à toa. Certo?
Você fica o dia inteiro com a mochila com 4 garrafas PET de água para cima e para baixo. Você se livrou daquilo ali, você naturalmente você está mais forte, você está mais leve, você tá mais, você consegue fazer mais barra, por exemplo. Quando você pega uma pessoa que está procurando performance, ela está menos retida, para ela é melhor, ela está carregando menos carga. Isso. Uma coisa. Segunda coisa, a pessoa que quer estética, que ela está na musculação, ela não está procurando performance, ela quer ficar melhor, visualmente melhor. Você tira a retenção dela, você vai visualizar melhor, porque tem duas coisas em cima do músculo dela. Tem gordura e tem líquido. Você tira uma dessas coisas, já visualiza um pouco mais esse músculo. Por menor que ela fique, porque ela estava igual um balão, agora ela não está mais. Por mais que ela fique menor, ela está aparentemente melhor. Então, muita gente tem essa sensação de perda de pump que a gente fala, que é você se vê um pouco menor, mas, cara, você crescer, o que você vai... quando você está fazendo um trabalho de hipertrofia, tanto um high carb quanto o low carb, a pessoa que está fazendo baixo carboidrato, eles vão ter o mesmo ganho de massa muscular. Só que o daqui ele vai ficar mais volumoso que o de cá. Só que na hora de secar, os dois querem ficar aparentemente melhor, esse daqui vai fazer o quê? Ele vai diminuir o carbo. E aí ele vai ficar igual esse aqui. Entende? Uhum. E dependendo dessa estratégia que se usar aqui, uma dieta muito hipocalórica, alguma coisa assim, ele pode perder músculo. Ele pode ficar pior do que o de cá. E esse cá não vai sofrer tanto. Por quê? Porque ele já vai crescer seco. Por mais que ele cresça só 2 quilos. Esse aqui cresce 6, mas 4 é retenção. Entende? Uma coisa que eu acho legal, André, eu vou dar meu exemplo de novo, né? Eu sou fininho, né? Porque eu sou carnívoro, então eu tenho músculo, eu trabalhei, ganhei músculo, mas eu sou fininho, desse jeito que você falou. Às vezes eu chego na academia e tem aquele cara bombadão, inchadão, um pesão lá, aí ele olha pra mim assim, com aquela cara de desdém, eu falo, posso revezar com você? Aí eu vou levantar o mesmo peso que ele. Porque assim, a fibra muscular é igual. É um trabalho, assim, né? É um trabalho diferente. Porque assim, força também é um outro trabalho. Porque muita gente fala assim, André, eu tento ir pra musculação, tento treinar forte, mas eu não tenho força. Tem como você ir desenvolvendo força com a prática. É o tempo de treinamento, vai fazer com que você vá aumentando as cargas. Você não pode ficar estacionado ali sempre com a mesma coisa, porque o músculo ele é plástico. Ele é o seguinte, se você não está precisando dele, ele vai embora. Engessa uma perna para você ver como é que ela não atrofia. Só o fato de você ficar em pé, andar, sentar, baixar, levantar, isso está fazendo contração ali e faz manutenção. Eu fiz a cirurgia na minha perna uma vez, eu precisei ficar 15 dias antes de fazer a cirurgia, sem esticar a perna, sem andar. Meu quadríceps desapareceu em 15 dias, virou uma geleia. Por quê? Sumiu. Porque é um tecido muito custoso para o nosso corpo, para manter o tecido muscular. Então dá muito trabalho manter o músculo. Então ele deixa embora. Ele deixa embora. Se não está precisando, deixa aí, porque isso para mim dá muito trabalho ficar com isso aqui. Eu não preciso disso. Não está usando. Por exemplo, você pega uma pessoa e bota lá acamada. Ela vai para um hospital e fica só no leito. Ela não caminha mais. Ela vai só definhar cada vez mais. Ela vai perdendo músculo. E ela perde saúde. E rápido. E o contrário também é verdadeiro. Que se você pega uma pessoa magra e começa a colocar um esforço para ela fazer todo dia, o corpo ele vai precisar crescer para dar conta daquele esforço. Porque aquilo ali para ele está sendo muito difícil. Ele precisa dar conta desse trabalho novo. Então ele cresce para dar conta desse trabalho. Se você não aumenta mais esse trabalho, se mantém, ele vai ficar ali. Não vai crescer nunca mais. Você tem que dar mais trabalho para ele precisar crescer mais para dar conta de uma nova necessidade. Então tem que estar sempre mudando o treinamento, sempre vigiando para ver se está adaptado, se não está, se precisa. Está sempre mexendo nesse treinamento se você quiser continuar evoluindo. E pegar um gancho. Uma coisa que o corpo vai dar uma resposta, assim, se você está estimulando ele, naturalmente você vai ter mais fome e vai comer mais. Concorda? Sim, inclusive é o que eu faço quando a pessoa me procura para ganhar de massa muscular. Eu falo assim, olha, nós temos um objetivo aqui, ó, de proteína. Só que
bem provável que nesse primeiro momento você não alcance essa quantidade de proteína. Primeiro que a pessoa ela já vem comendo menos, ela precisa fazer um ajuste. Então, você passar de 1,5 grama para 2,5, a pessoa, nossa, eu não estou dando conta, não estou dando conta. Não é para você aumentar de um dia para o outro. Primeiro que são necessidades, não é porque você entrou na nutricionista que de repente seu corpo falou assim, epa, preciso de 3 gramas agora de proteína. Não é isso que vai fazer você precisar. O que vai fazer você precisar dessa proteína é o teu treinamento. Então, é gradual. Assim como o seu treinamento vai progredindo, sua força, todo o teu desenvolvimento, a tua fome, a tua necessidade de proteína também vai junto. Então, os dois vão caminhando junto nesse crescimento. Tanto a quantidade proteica da tua dieta, quanto o teu trabalho de treinamento. Só que aqui que vem o estímulo, o treinamento em si. Então, assim, sempre, primeira coisa, quer ganhar massa muscular é o treino. Depois entregue ao teu corpo, assim que ele permitir, entregue a ele os nutrientes importantes que ele precisa para se manter e reconstruir. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Eu estou com várias perguntas na caixinha aqui, vou fazer uma última. A gente já está com 1h40 de live, tá? 1h40? 1 hora. Não, 1h10. 1h10. Começando às 9h30. Foi mal. Mas, assim, uma coisa que eu percebi em mim, assim, muito, já conversei com o Alessandro Medeiros, todo mundo fala isso, né? Como a recuperação muscular, numa estratégia com low carb, cetogênica, carnívora mais ainda, como ela não tem aquele processo inflamatório, aquela coisa de ficar dolorido. É a cetose. É porque, assim, então, ela é anti-inflamatória, né, os corpos cetônicos. Sim, tem um processo anticatabólico também dos corpos cetônicos, que eles ajudam o corpo não precisar tanto de glicose, e aí, como não precisa tanto de glicose, eu não preciso tanto de aminoácidos para formar glicose. Então, não depende tanto da gliconeogênese. E aí, eu poupo o músculo, né, com dieta baixa de carboidrato. No caso, produzindo corpos cetônicos e usando esse terceiro combustível como fonte de energia. E o músculo também, com o tempo, né, André? Ele passa a se adaptar a usar o corpo cetônico como fonte de energia. É isso que você está falando, né? Sim, inicialmente, ele até... quando você diminui a ingestão de glicose, inicialmente ele começa a poupar glicose e começa a usar corpos cetônicos. Só que depois de uma certa adaptação mais adiante, lá para frente, quando você... as 8 semanas para performance, ele passa a preferir ácidos graxos, porque ele começa a poupar cetona para o cérebro, porque o cérebro passa a usar mais corpos cetônicos. Usa que é o combustível preferido do cérebro. E é nessa hora que nessa hora que a pessoa entra num estado de equilíbrio metabólico, assim, que não engorda nunca mais, né? Porque o músculo está usando gordura, vai embora. O músculo usando ácido graxo, o cérebro usando cetonas. Deixa eu pegar um gancho aqui também. Você falou da gliconeogênese, tá? Uhum. O que eu recebi uma pergunta, na verdade um questionamento, numa das minhas postagens, é de que carnívoro está produzindo, que a insulina está subindo porque o corpo faz a gliconeogênese, né? E a gente, pesquisando isso, é um processo muito caro para o corpo produzir, né? A partir de corpos cetônicos, não, é uma coisa que acontece todo o tempo. Então, assim, na verdade foi uma crítica dizendo que carnívoro está comendo açúcar igual, que está produzindo açúcar, que está levantando... mas a gente produz glicose, realmente, produzimos glicose, só que sob demanda. A gente está produzindo Alavantu. Vou pegar essas proteínas aqui, vou produzir um monte de glicose. Aí a pessoa vai ficar diabética porque está comendo um monte de carne. Não existe isso. Ou resistente à insulina. Ele vai produzir glicose conforme demanda. Se o corpo dele, não está preferindo glicose, para que ele vai ficar pegando aminoácidos para produzir glicose? Ele vai produzir só a demanda que está ocorrendo. 20% do cérebro usando glicose, e hemácia e parte dos rins. O resto dá conta de outros, e aí repõe um pouco do glicogênio. Mas um pouco, porque a gente acaba não dependendo mais tanto de glicogênio assim, porque a gente está usando mais ácidos graxos. A gente aumenta o número de mitocôndrias, tanto nas células musculares, né, para utilizar mais a gordura realmente.
Então, assim, Essa glicose é muito pouca, né? Essa Então, glicose. essa história de que carne aumenta a insulina é mentira. Há uma necessidade de insulina para botar aminoácidos, direcionar esses aminoácidos, mas é muito menor do que a da glicose. Muito menor, não tem pico. Não existe pico. Aí, eu perguntaram se carnívora faz você ter resistência à insulina. Gente, não, pelo contrário, né? É o contrário. Aumenta a sensibilidade à insulina. Ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Tanto é que esse pequeno aumento que os aminoácidos são capazes de fazer na insulina, que as pessoas falam, tem que dar pico de insulina depois do treino, porque você precisa da insulina, porque é o maior anabólico que você tem no teu corpo. Ok, mas estamos mais sensíveis e o pouco que a gente estimula já é suficiente. Então tem a ação da insulina direcionando os nutrientes para dentro da célula para que ocorra o processo de reconstrução. Ponto. Mas de uma forma equilibrada. Totalmente, não está virando benéfica. Triglicerídeo, inflamando, aumentando resistência insulínica, nem nada disso. Um número que eu achei bem interessante, que eu não sabia, quando a gente mede a glicose, tem que dar ali 80, 90, 100 no máximo, né? Que esse número lá, pela unidade que é de glicose por litro, daria mais ou menos, como a gente tem mais ou menos 5 litros 4 de gramas. sangue, daria 4, 5 gramas de glicose no nosso corpo inteiro. Todo. Aí você, na corrente. aí você para e pensa, 4, 5 gramas de glicose, se você tomar um refrigerante, uma Coca-Cola normal, vai ter, sei lá 200 gramas de glicose. É muito mais. Então, assim, é muito desigual, né? Primeira coisa, dos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, o único que não é essencial é o carbo. Por quê? Porque o nosso corpo produz. Então, não é essencial, não precisa vir da dieta. Produz a partir de gordura e proteína, né? É importante, e é tão importante que o nosso próprio corpo produz. Então, a gente dá conta de produzir isso. Ele produz a partir de proteína e gordura? A partir de proteína e gordura, mas não necessariamente a gordura, a proteína do músculo. Do músculo, a proteína da dieta, que nós não estamos sem comer. Né? E mesmo que a gente fique sem comer, há aquela distribuição de preferência de combustível pelos tecidos, e ocorre essa parte de poupar os aminoácidos para que a gente não tenha depressão. Né? Então, passa a usar mais os ácidos graxos pelo músculo, mais corpos cetônicos pelo cérebro, há um remanejamento de preferência de combustível pelos tecidos. Muito bom. Cobra, vamos puxar as perguntas aí, senão a gente vai segurar a André aqui 2 horas. Tá. Ó, deixa eu ver aqui, tem várias perguntas. Tava pensando em fazer o seguinte. Puxa esse que tem relação com o tema. Vou fazer o seguinte, vou gastar um minutinho aqui, vou ler todas, tá? Aí a gente vai respondendo cada uma. Faz assim, lê 3, a gente escolhe uma. Isso, porque senão vai dar um nó aqui. Muitas já foram respondidas, assim, né? Talvez só precise de um complemento. Então vou começar aqui pela primeira, né? Que é mais justo. Aí embaixo. Quem faz estratégia carnívora e cetogênica tem necessidade de suplementar? Então. Vai. Deixa eu responder essa rapidinho. Então, se a pessoa estiver consumindo, mesmo que ela não esteja consumindo vísceras, ela não tem, uma parte não tem necessidade. Ela pode precisar num certo momento, no início, às vezes porque o intestino dela ainda não está, ainda tem um intestino ali permeável, ou um processo inflamatório ali, está comprometido a parte absortiva, só para fazer um ajuste, porque estava muito, né? Aí, às vezes, aí quem vai avaliar isso é o próprio médico ou nutricionista que estiver acompanhando a pessoa, se ela procurar essa pessoa. Senão, ela tem que tentar melhorar a parte, não comer só carninha, picanhazinha e contrafilé. Ela tem que procurar consumir vísceras, né? O animal como um todo. Fazer um caldo de ossos, essas coisas assim, aproveitar mais a todas as partes do animal, que é o que os nossos antepassados faziam. Então você consegue de uma forma mais nutritiva. Nose to tail. Do nariz ao rabo. Proteína faz aumentar a ferritina sérrica? Então, pode acontecer por
um prazozinho pequeno, mas é um ajuste, depois volta a normalizar. Não tem... normalmente ferritina alta é por conta de processo inflamatório. Então já vinha alta, não foi por causa do consumo da proteína. É uma sugestão de uma introdução à carnívora e uma rotina inicial para quem tem sobrepeso. Então, o que poderia estar fazendo? Para quem está comendo errado muito, começa assim, café da manhã, faz uns ovinhos mexidos, aí no almoço, faz uma cetogênica primeiro, sabe? Coloca uma carninha, prioriza a proteína nas suas refeições. Olhar para o teu prato, a maior parte tem que ser vindo dos animais. O resto é enfeite. Aí bota ali umas verdurinhas, um alface, um tomate, sei lá. Ou então alguma coisa cozida, uma berinjela, uma abobrinha. Bota ali do lado e pronto. Depois, com o tempo, você vai ficando só... Ou fica assim durante uns dias, nessa cetogênica, depois você passa a fazer a refeição noturna só proteína. E aí, daqui a pouco, você fica no almoço também. Pronto. E entraria gordura nesse inicial aí, nessa estratégia para emagrecer, ou a gordura engorda? Então, o negócio é o seguinte, é que assim, a gordura, ela é neutra. Mas, assim, ela pode atrapalhar um processo de emagrecimento a partir de um certo momento. No início, a pessoa ela pode até usar bastante gordura, porque depende de como ela estava na dieta. Muito carbo, muito refinado, muito açúcar. Ela tira isso tudo, ela vai emagrecer com certeza, mesmo que ela esteja nadando na banha e comendo torresmo de pipoca. De pipoca. Então, assim, mas depois de um tempo, ela vai precisar ajustar a quantidade de gordura da dieta. Aí, cuidado com gordura de adição, que são as gorduras puras, né? Que você usa para preparo. E não ficar escolhendo só carne gorda. Afinal de contas, nossos antepassados comiam caça. Caça não é gorda, não era boizinho, criadinho, quietinho ali, cheio de gordurinha. É picanhazinha. E a outra coisa, essa pessoa ela tem que comer pouco, ela tem que comer muito, ela tem que Até comer quanto? O ideal é ter saciado. São dúvidas frequentes essa. A pessoa quer comer pouco e proteína magra para emagrecer. Não é isso, né? Não. Ela precisa oscilar as proteínas. Ela pode comer um patinho ou um peito de frango, mas ela também pode comer uma carne mais gordinha, um ensopadinho, uma costela. Então, variar nisso aí e cuidar da gordura de adição. Só isso. A carnívora causa uma modulação da microbiota? A microbiota de alguém que não consome vegetais é saudável? Então, há uma mudança é saudável, que a microbiota de um carnívoro é saudável. Eu acho que assim, a maior parte tem uma boa parte da nossa história evolutiva que alguns povos consumiram basicamente uma dieta carnívora. Eram períodos que a gente ficava assim, pequenos, sazonais, que a gente fazia consumo de vegetais. Então, é algo que nós estamos adaptados. É que a gente veio agredindo e mudou muito essa microbiota com o que a gente estava consumindo. A gente criou um ambiente mais hostil com açúcar, com farinha, né? E essa microbiota ela precisa mudar e demora. São meses, às vezes um ano, para essa microbiota mudar. Você tem que ter paciência. As carnes em geral não possuem toxinas próprias, igual os vegetais? Não tem. Não tem porquê, não. Porque, vamos aproveitar e clarear aí o que muita gente acha, que frango tem hormônio, não tem, não pode, é contra a lei. E o boi, cheio de antibiótico. Não, nós tomamos antibiótico também, gente. Os animais precisam, porque para tratamento, você vai comer um negócio cheio de bicheira, não pode. Né? Então, para a qualidade da carne, realmente, para o cuidado com relação ao animal, tem que ter o uso de antibióticos. Só que há um período de carência até o abate, e ele precisa ser respeitado, porque é feito análise desse animal que está sendo vendido, e não pode ter. Se tiver, ele perde tudo. Você acha que o produtor quer perder dinheiro? Ele quer fazer a carne com a maior qualidade que ele puder, tanto não só a carne, mas com relação ao leite. Por isso que eles prezam
para o bem-estar do animal, porque influencia na qualidade da carne. Outra pergunta aqui. Carne vermelha está muito caro. É possível ter uma alimentação saudável comendo só ovos? Então, assim, é possível ser saudável melhor do que as outras pessoas que não estão comendo nenhum tipo de animal, nada animal. Mas você não precisa ficar comendo picanha e contrafilé. Você pode comer fígado, você pode comer moela, fazer um caldinho de pé de galinha. Você pode estar fazendo outras preparações. Porco é mais barato do que o boi, né? Então dá para você ter outras, dependendo de onde que você mora, a cidade que você mora tem às vezes mais peixe em conta, às vezes tem mais a galinha em conta. Então oscilar isso aí, né, gente? Ficar só no ovo, já que você gosta de comer, não é por opção. Fala assim, eu não gosto, eu só como ovo. Aí já é outra história. Mas dá sim. Mas aí tem que comer muito ovo, tá? Porque são 3 a 4 ovos para dar 100 gramas de carne. Então, assim, são 8 ovos numa refeição, 8 na outra. Não sei se você dá conta também, né? Isso vai compensar também. Às vezes você consegue comprar um fígado, um pé de frango, uma carne mais barata, né? Às vezes você pega um bife, né, uma carninha mais magra, ou mais magra, de vísceras, um filé de fígado, por exemplo, e complementa com 2, 3 ovos cozidos. Para você não precisar um monte de carne, come menos carne, bota sempre um ovo junto para complementar. TPM, precisa aumentar a quantidade de proteína e água? Então, o TPM tem que aumentar um pouquinho a gordura da dieta. É mais energia, mais energia que a mulher precisa. Não é chocolate, tá, gente? Não existe isso. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu fico doida na TPM por gordura. É uma coisa que já tá instintiva, é impressionante. Eu preciso comer gordura na TPM. Aquela coisa que eu precisava comer chocolate, agora eu preciso comer gordura. São só uns 5 diazinhos, assim. Aí você aumenta um pouquinho a gordura da dieta, depois você volta a diminuir. A pipoquinha de torresmo, né, Bida? Perguntaram quantos ovos podemos por dia. Quantos se você tiver fome. Quando você aguentar, né? Aí perguntaram aqui como é que faz para calcular a proteína? Tá, Quantidade de proteína. Por exemplo, você tem que ter um aplicativo para você ser exato. Mas uma média, vamos botar numa média, porque 100 gramas de carne, dependendo da parte do animal e qual animal é esse, vai ter diferença na quantidade de proteína. Às vezes, o fato de ser a mesma parte, só que está um pouco mais gordo ou está um pouco mais magro, vai ter mais ou menos proteína, porque 100 gramas da carne, se ela tem mais gordura, ela tem menos a parte vermelhinha. Né? Então, ela tem menos proteína do que uma carne que está toda vermelhinha ali, não tem nenhuma parte de gordura visível. Se pegar 100 gramas também, vai ter mais proteína. Então, varia de 17 a 33 gramas, em média, em 100 gramas de carne. Então, a gente bota aqui 25, um quarto do que você está comendo em peso de proteína, de fonte proteica, é proteína. E no ovo? Ovo, de 3 a 4 ovos vão dar mais ou menos 100 gramas de carne. Mais ou menos esses 25 gramas de proteína. 3 a 4 ovos. Perguntaram aqui se o fígado ele tem toxina, tem coisa ruim. Então, o fígado é o seguinte, gente, ele filtra. Assim como o rim também, ele ajuda na metabolização de substâncias tóxicas, de medicamento, coisas que a gente consome. Só que ele não armazena, ele participa na limpeza, mas ele não armazena. Então não está agarrado nele ali não, gente. Tá bom? Não é tóxico, não. Estou com um intestino muito sensível, fiz a carnívora estrita por 3 meses, agora adicionei o queijo. Estou tendo uns gases. Será que paro? Pois eu suspenderia esse queijo aí. Principalmente, tem que ver, às vezes, tem alguns tipos de queijo que são mais curados, tem uma aceitação melhor dependendo do nível de intolerância da pessoa. Tem gente que é muito intolerante, tem gente que é suave. Então, tem gente que tolera queijo e iogurte, tem gente que só queijo, e tem gente que só alguns queijos, tem gente que nada de lácteo. Eu não tolero nada.
Então, tem que E saber eu qual é o entrei seu nível. em gripe cetogênica semana passada, porque eu consumi queijo, Nossa, né? tá Aham. vendo? Então, Ó, vou fazer uma pergunta dupla aqui. Vocês recomendam a inserção de pescados quantas vezes por semana? A quantidade de proteína que existe em peixes e frutos do mar é é menor do que na menor. carne vermelha? É menor. Menor, né? E Uhum. precisam ter peixe na dieta ou não? Não precisa, mas pode. Pode. Principalmente os peixes mais gordos, eles têm mais ômega 3, mas assim, o ideal que fosse, né, peixe selvagem, que não fosse peixe de cativeiro, por causa da ração, porque eles dão ração com óleo, né, o óleo linoleico lá, que é o ômega 6, e aí acaba mudando um pouco o perfil. Tem a parte de contaminação de mercúrio relacionada a peixe, então tem que ter cuidado. Assim, se você sabe que é uma boa fonte, né, dá para consumir numa frequência maior. Se você tem um poço em casa, alguma coisa assim, tem gente que tem essas facilidades, né? É, como o corpo reage quando voltamos a comer carboidrato errado depois de estar adaptado com a low carb? Qual pode ser o tamanho do estrago? Pera, fala de novo, eu estava lendo quais peixes são gordos. É, Vai aí salmão, no peixe peixe, vai gordo. no peixe gordo, então, que Você a gente tá, estava falando antes. a gente E aí certo Salmão, depois. adaptado, a gente certo adaptado vivendo na low carb, volta a comer carboidrato. Qual que é o impacto disso? Tamanho do estrago? menino, assim, não é que é tamanho do estrago, você vai sentir mais. Porque assim, quando você vem fazendo uma coisa errada cronicamente, seu corpo já se adaptou a essa agressão. Então, para ele é normal ter dor articular, para ele é normal estar inchado, para ele é normal estar sempre com uma dorzinha aqui no joelho, para ele é normal sempre ter aquele negocinho incomodando, aquela enxaquecazinha, sabe? Aquilo ali virou o normal dele. Aí você tira, Aquela limpa, tosse, né, Alessandro? você começa a acordar, você tinha rinite, tudo isso. Aí você, de repente, começa a dormir melhor, acordar mais disposto, não ter mais dor, não. E aí você vem e entra com o agressor de novo. Como seu corpo limpou, né, aquilo é uma agressão aguda, ele vai reclamar. Às O vezes vai dar alarme dor de fica mais barriga, forte. vai dar uma dor de cabeça do caramba, vai ser um dia de merda no outro dia para você, vai ficar toda inchada, vai ficar Beber água. rei no trono, né? Essas coisas todas. Então, Vai engordar 2, 3 quilos em um final dois, de 3 quilos de semana. retenção, E depois vai emagrecer 2, 3 quilos em 3 dias de novo, né, Bisa? mais ou menos isso. O peixe deve ter mais ou menos uns 17, depende do peixe, Érica. Uma Tem que pergunta, olhar. carnívora é adequada para crianças? Olha, não precisa. Poder pode, mas não precisa. A criança, o ideal é você, né, deixar ela ter experiência com todos os alimentos naturais, mas priorizar a carne é para todas as idades. Gestante, idoso, criança, pessoa que está doente, que precisa melhorar, recuperar de operatório, tudo, a carne. Porque a carne é construtora de tecido, manutenção de massa magra, criança está em desenvolvimento, está crescendo, o hormônio GH, que é o hormônio de crescimento, é um hormônio proteico, precisa de proteína. As nossas células do sistema imune são proteicas, precisa de proteína. Proteína é essencial para a vida. Todo mundo precisa. E, Alessandra, as perguntas da caixinha aqui, eu acho que já encerrei. Se você quiser seguir as da timeline, você está com o notebook aí, mais fácil de ver? Mas eu acho que a Bizi foi respondendo quase tudo que tem aqui na timeline. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que é isso aí. Eu respondi as que eu consegui ver. Porque Ácido aqui úrico tem. elevado. Aqui, ó. Meu esposo tem ácido úrico Boa. elevado e o médico pediu para cortar. Comer somente carne branca. Tadinho. Faz isso não, tá? Porque ácido úrico elevado não é por causa da carne. Ácido úrico elevado é porque ou ele está bebendo cerveja, bebendo álcool, ou ele está comendo muito industrializado, né? Açúcar, trigo, bolo, biscoito, macarrão, muita refinado.
muito suco, energético, coisas de caixinha, latinha, Gatorade, essas coisas que são ricas em frutose, porque o excesso de frutose, todo açúcar, e tudo que é industrializado tem açúcar, até as coisas salgadas têm açúcar, porque para dar aquele paladar que você fica viciado. Então, Bliss Point. o Bliss Point tem que ter uma combinação de sal e açúcar, dependendo se é doce, tem mais açúcar, se é sal, tem mais sal e menos açúcar. Mas tudo tem açúcar. Todo açúcar é metade glicose, metade frutose. Essa metade de frutose, a maior parte vai só para o fígado. E aí o fígado precisa produzir outras substâncias para exportar para fora dele. Não tem como armazenar esse tanto de frutose que ele está ingerindo. Então, o que ele faz? Ele aumenta, ele produz triglicerídeo, ele aumenta ácido úrico e ele aumenta gordura nele mesmo, ele faz gordura nele mesmo. E é o LDL, partícula pequena, que tem relação com o padrão B, que tem relação com oxidação, tem relação com placa de ateroma, essas coisas assim, que é o padrão B. Nisso, é o excesso de frutose. O excesso de frutose presente nas frutas. Não, o excesso de frutose presente em tudo que tem açúcar, que é tudo que é industrializado. E também o álcool O álcool, ele segue a mesma via metabólica da frutose. Eles são irmãos, né, Bise? Unidade gatose hepática. Deixa eu fazer uma coisinha rápida. A gente tem feito uns shorts, que é um cortezinho da live. Aí eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas para você, para a gente fazer esse short depois. Que a primeira pergunta é assim. Vou começar agora o short, hein, Alessandro? Você grava Existe na literatura científica alguma coisa que comprove que carne vermelha e gordura animal faça qualquer mal para a saúde humana? Não tem. Não tem. Não tem. O que a gente tem são estudos observacionais que não provam nada, que não, né, então não tem relação com... Assim, ele tem uma relação, tipo, todo careca tem carro vermelho. Eu tô ficando careca, então o meu carro vai ficar vermelho. Não existe isso. Mas a relação existe, porque quem mais tem carro vermelho são homens carecas. Mas uma coisa não causou a outra. Não causou. Ou porque eu comprei um carro vermelho, eu vou ficar careca. Não, então uma coisa não causa a outra, mas há uma relação. Então eles veem associações entre coisas. Eles estudam grupos, pegam questionários com mais de 100 perguntas, colocam as pessoas para responder e dentro desse questionário eles perguntam sobre alimentação. Qual a frequência que você come tal coisa? Nos últimos anos, quantas vezes você tem comido por dia, por semana, tal coisa? E eles consideram carne vermelha a lasanha congelada do supermercado. Eles consideram como carne vermelha salsicha, o hot dog sendo vendido no carrinho do lado de fora, né, nos food truck. Eles consideram carne vermelha a carne que está dentro daquelas salsichas, McDonald's, o hambúrguer, na pizza, as rodelinhas de calabresa. Carne vermelha, ali é carne vermelha, a pessoa está consumindo carne vermelha. Então, assim, eles não desassociam desse consumo de carne vermelha o que está junto, que tem ali o óleo vegetal, tem ali o trigo, tem ali coisas com açúcar, tem aquele monte de coisa, aquele monte de aditivo químico que não é natural, para dar sabor, para melhorar a qualidade, para aumentar a vida de prateleira, né? Tudo isso. Então, o consumo dessas coisas está associado ao mau comportamento. Não está associado ao consumo da carne. São pessoas comedoras de tranqueira que têm maior risco de câncer, de mortalidade por todas as causas. Não exatamente a pessoa que come mais carne vermelha. Não tem esse estudo. Ainda não tem, né? Outra pergunta. Uma pessoa que consome apenas carne, faz uma dieta carnívora, ela consegue ter uma prática de exercício, uma saúde plena, ou ela precisa comer outra coisa? Peraí, repete. Uma pessoa que faz uma alimentação carnívora, ela consegue ter uma prática de exercícios e manter uma saúde plena sem nenhum outro tipo de alimento? Sim, consegue, porque na carne vermelha tem tudo.
Na carne vermelha tem tudo. Ela vai achar todos os essenciais. Essenciais são o que nosso corpo precisa ingerir através da alimentação. Nós, animais, precisamos nos alimentar para ingerir substâncias, né, no caso, nutrientes, macros e micronutrientes, que nosso corpo não é capaz de produzir. Estão presentes aonde? Nos alimentos que ingerimos, principalmente nas carnes, porque é nelas que estão a maior densidade nutricional, ou seja, a quantidade desses nutrientes e na forma que é melhor absorvida pelo nosso organismo, e num perfil de aminoácidos perfeito para a nossa manutenção de saúde e o funcionamento do nosso sistema todo, completo. Show de bola. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho indiscreta, mas tranquila. Você, quando você está na carnívora estrita, eu sei que você faz carnívora estrita, você peida? Não. Não. Lógico que não. Vai peidar como, gente? Não tem para produzir como. Não tem gases. Zero tem gases, né? Ninguém acredita nisso. Fugiu da dieta, pronto. Aí já volta. Já começa. Falei, nossa, minha barriga. Agora, você vira um balão de ensaio. Fica ali estrito, sabe? Estreito na dieta, não tem como. Perde a graça, né? Que nem na conversa com o João Franco, ele falou, pô, perde a graça. É tão engraçado peidar. Eu falei que eu não posso mais deixar presente para os outros no elevador, que eu deixava antes. A pessoa está perguntando quantas vezes por mês comer vísceras? 1 a 2 vezes por semana. A albumina faz peidar. A albumina faz peidar porque está numa concentração alta e a forma que ela é feita ajuda nessa parte de fermentação. Se você comer o ovo cozido, tem uma tendência maior de te dar gases do que se você fizer ovo mexido, ovo frito, pela reação que ocorre de uma substância que está entre a clara e a gema. Então, e aí você aumenta a possibilidade de você ter formação de gases quando é o ovo cozido do que quando ele é feito de outras formas. Isso eu não sabia, interessante. Outra pergunta aqui, ó. Quanto a ir ao banheiro? Não. Fica ressecada? Não, gente, é o contrário, né? É o contrário. Fica macio e... foi. E flui. E o cocô fica fininho, né, Bid? É aquele cocô fininho, assim, que você não tem que fazer esforço. Sem te machucar. Você sentou, fez, foi embora, pronto. Você não precisa ficar lá no banheiro. Orando. Ele afunda. E não tem cheiro. Aí não tem cheiro, não tem gás, afunda, não tem cheiro. Você não sabe se foi número 1 ou número 2. Cláudia, fala de novo. O que a Cláudia quer saber? A Cláudia, qual é a pergunta da mãe dela? Pois é, eu não sei quem é a mãe da Cláudia. Desodorante. Aí, fala aí, Guga, sobre você, sobre o desodorante. Cheiro corporal. Tá. Então, eu faço uma estratégia que chama Water Only, né? Já tem bastante tempo, tem mais de 2 anos. Então eu não uso sabonete, nem shampoo. E aí, em função disso, a minha pele recuperou o manto hidrolipídico e a microbiota da pele e zerou a necessidade de passar desodorante, protetor solar. As pessoas que são carnívoras, elas não se queimam no sol, elas bronzeiam. Porque o que faz você ficar vermelho é o processo inflamatório na pele causado pelo excesso de óleos vegetais que a gente come. Que tá em tudo que é lugar que você vai comer na rua. Aí você frita no sol. Praticamente mais ou menos esse. É o enxofre que faz, ocorre ali a reação com enxofre. A mãe dela tem 80 anos com hepatose e diz que tem enjoo de carnes, não consegue comer carne. O que eu faço? Faz sopinha para ela, bota a carne no meio, bate e dá para ela beber a carninha de colher, a sopinha de colherinha. Bota uma verdura e tal, mas bota a carne junto, bota bastante carninha. Aí você bate, ela nem vai ver. E tem outras formas, né? Tem outras formas de fazer carne. Você pode fazer almôndega, você pode rechear verdura, você pode fazer uma lasanha de berinjela. Tem, sabe, várias formazinhas de aumentar colocar proteína na dieta, né? Diferente receita. Uma outra pergunta aqui
se churrasco faz mal por causa da queima do carvão. Então, o que faz mal, na verdade, mas aí teria que ser excesso, porque quem é que está comendo churrasco todo dia, né, gente? Vamos falar a verdade. Não tá barato. Não tá barato. Você tá de rei. Mas vem cá. O que você queimar a carne. É aquela parte, né, de queima, mas não só com a carne. Isso aí, alimentos em geral, que você deixa tostar demais, isso não faz bem por conta da acrilamida. Isso Até aí. aquele brócolizinho que se tosta ali com o alhozinho também gera esse processo, né? Então, assim, A no caso é o excesso só, tem que ter cuidado. Talvez a pergunta fosse a fuligem do carvão também, quando o carvão está pegando fogo, está saindo aquela fumaça preta que pega na carne, aquilo ali também não é muito bom. Mas o ideal do churrasco não é fazer assim, tá? Eu aprendi também. Churrasco, você faz o churrasco na brasa. Você acende o carvão, depois que o carvão vira brasa, você coloca a carne, que aí não pega aquela fumaça com aquela fuligem do carvão. E não deixa a carne esturricar, né, gente? Ou você faz uma churrascaria elétrica. Mas cheiro mais forte, suor mais forte. Cheiro mais forte é o contrário, gente. É o contrário, você não tem cheiro. Eu usava, no início, eu ainda usava desodorante, eu fazia um óleo de coco com tea tree. Eu passava, porque eu estava acostumada a já usar isso. Gente, hoje eu não tenho mais nem utilizado. Porque não precisa. Pois é. Não o whey precisa. barra de proteína prejudicam, não facilitam também, ajudam nada. Porque, presta atenção, gente, aquelas barras de proteína normalmente têm carbo. Elas não são proteína pura. E o carbo que tem ali, você não está comendo a batata doce. Você está comendo uma farinha. Você está comendo um processado, um refinado. Então, qualquer carbo que eles vão adicionar ali é refinado, porque ele precisa estar na forma de farinha, tá? Então, já não é natural. Agora, o whey dá para usar? Dá para você, porque ele é uma... Você extrai do leite, que o leite tem duas proteínas principais, a caseína e o soro. 80% caseína, os 20% é o soro. Aquele soro você desidrata e passa por um processo de extração da proteína pura, que é troca de íons, microfiltração, uma forma de que você purifica. E aí você toma aquela proteína isolada, concentrada ou só concentrada, às vezes isolada, com um pouco de quando é concentrado tem um pouquinho de lactose, um pouquinho de peptídeos e tal, mas enfim, é uma proteína boa, de fácil digestão e é uma forma de associar mais proteína numa dieta, principalmente de idosos, pessoas que têm dificuldade de mastigação, crianças que não estão comendo bem, pelo menos durante o período. Não é para desistir de ajudar na dieta, mas dá para você colocar para dar um suporte, né? Porque a criança precisa de proteína, às vezes para dar um socorro no período. Então, os idosos eu falei, e pessoas que realmente têm dificuldade de comer, não tem fome, são muito magros, não ligam para comer, porque tem esse povo aí, né? Que nasceu com a bunda para a lua, que não tem vontade de comer nada. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. E eu acho que é isso, né, gente? Respondemos bastante, gente. André, aqui a gente já ocupou aqui 1 hora, quase 2 horas agora estão fechando, né? Gente, vamos... Andréia, antes da gente fechar, você quer deixar assim uma dica de ouro? Dica de ouro. Pessoal. Gente, independente, se vocês decidirem ser carnívoros, paleolíticos, low carbers ou cetogênicos, ou vai jejuar, se não vai, primeira coisa é preocupar com a qualidade da alimentação. Tira o máximo que vocês puderem os industrializados, refinados, né, farinhas, açúcares, essas coisas da dieta. Eu não consigo 100%, tá? Faz 80%, mas faz o máximo, sabe? É melhor do que 50%. E aí, depois que isso acontecer, prioriza as proteínas, sempre. Porque a principal nutriente da dieta tá ali. Tá tudo ali. Prioriza proteína, vai te dar saciedade, vai ajudar você a comer menos vezes, você vai acabar jejuando por consequência e tudo isso só traz benefício.
A gente não precisa comer da hora que acorda até a hora que vai dormir. Não, não existe isso. A gente está adoecendo. Na história da humanidade, a gente nunca comeu tantas vezes e tanto. Então, a gente está com uma era da toxicidade energética. A gente está intoxicado de tanta energia que a gente está ingerindo. Sensacional. Perfeito, Bis. Perfeito. Bis, eu queria aproveitar, gente, gratidão. Queria aproveitar de fazer um agradecimento público aqui, tá? Você salvou a minha vida. Olha, quando eu conheci o seu conhecimento que você divulga da estratégia carnívora, foi em janeiro de 2019, que eu já estava meio carnívoro, que você teve um desafio. Vamos fazer um mês de carnívora. Eu fiz aquele mês e estou até hoje. Então, assim, obrigado publicamente, viu? Eu te sigo, admiro muito o seu trabalho, da sua forma espontânea e sincera e rasgada, que eu acho que é muito bacana, acho que por isso que talvez você tenha tanto sucesso. Parabéns, viu? Tamo junto. Precisando, estamos aí. Obrigada, gente, pelo convite. Me senti maravilhosa. Quando você vier aqui no Brasil, aqui em Vitória, a gente podia comer um churrasquinho junto, né? Vamos. Meu cunhado tem churrascaria, você acredita? Qual que é? Oh, que delícia. É a churrascaria. Ai, meu Deus do céu, vai me matar. Bizi. Calma. Perdeu o merchandising. Capixaba Grill. Capixaba Grill. Você sabe onde é? Não. É na rua do Hospital Santa Úrsula. Ah, sim. Tem uma subida e depois vem uma descida. Logo tem uma churrascaria ali. Capixaba Grill. Pertinho aqui de casa, eu moro na praia. Agora. Tá bom? Show. Tem que ir lá conhecer. Beijo nos corações. Gente, obrigada, tá? Por vocês terem assistido. Obrigada. Só vou deixar um recadinho aqui pro pessoal. A live vai ficar gravada, tá? Por alguns dias no perfil do Cobra, no meu, e depois no perfil, no canal do YouTube do Bate-Papo Carnívoro e também no Spotify, tá, gente? Alessandra, próxima próxima live é? Eu nunca lembro. Doutora Noemi Ueno. Doutora Noemi Ueno, dermatologista. A gente vai conversar sobre... Ela também faz o Water-Only, tá, gente? Como eu faço. Então a gente vai conversar bastante sobre o Water-Only e sobre os benefícios para a pele, para o sistema da pele, da estratégia carnívora. Ó, que maravilhoso. Obrigado, Bizi. Obrigada a vocês. Bom final de feriado para todo mundo. Bizi, gratidão. Obrigada, gratidão. Beijo. Valeu a todos, gente. Aí. Tchau. Tchau.